Amém. Quero cumprimentar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iremos iniciar nossa aula agora, nosso evangelista Anderson. Peço encarecidamente que os irmãos prestem atenção, dá crédito àquilo tudo que vai ser ensinado nesta manhã, que eu tenho certeza que Deus vai usar o nosso irmão poderosamente. Vamos fechar nossos olhos e orar e pedir a direção de Deus. Deus bendito, Deus eterno, Deus santo, Deus todo-poderoso, Deus fiel, Deus que nunca perdeu batalha e jamais vai perder. Estamos aqui nesta manhã, Senhor, para aprender a Tua palavra, participar dessa aula. Queremos entregar a vida do Teu ungido nas Tuas mãos, que está com esse compromisso, Senhor, que está nos ensinando a Tua palavra, que Tu possa usar o Teu Filho poderosamente, dando sabedoria, orientação, direção, Senhor, colocando as Tuas palavras, Senhor, no lado do Teu Filho. E a nós que vamos estar, Senhor, assistindo essa aula, podemos dar crédito a tudo aquilo que o Teu Filho vai passar para nós, através do Teu Espírito Santo. Queremos também, Senhor, ser grato a Ti por, Senhor, ter deitado e levantado na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, por esse ar que nós estamos respirando. Muito obrigado por esse fôlego de vida, Senhor. Toma a direção, a primazia dessa aula. Glorifica, Senhor, exalta o Teu nome. Joga todo impedimento por terra e nos dá a vitória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Saúde a todos com a paz do Senhor. Amém? Hoje, dando continuidade, né, à lição que estamos estudando sobre a missão da igreja, né? A igreja e a sua missão. Hoje ministraremos sobre a missão social da igreja, né? Na última aula, o evangelista Rogério falando sobre a missão ética da igreja, e hoje vamos falar sobre a missão social da igreja. O nosso texto base, né, está no capítulo de Atos. O texto áureo diz assim: Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, o Senhor o livrará do dia do mal. Atos capítulo 2, a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Atos capítulo 4, versículo 32. E era o coração e a alma da multidão, dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Repartia-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado, chamado, pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Como lemos aqui, amados, em Atos, aqui é o início da igreja, né? E aqui nos são apresentadas algumas características da igreja primitiva. Característica número 1 deles, né? Que eles perseveravam na doutrina
dos apóstolos. Como nós estamos ministrando aí nessas últimas aulas sobre a missão da igreja, os fundamentos da igreja, né? Então, a doutrina dos apóstolos, nós devemos perseverar nelas, né? Sabemos que o Antigo Testamento, a lei, ela foi dada lá por Deus, né? Mas através da vida de Moisés, e o povo vem seguindo muito bem a lei, né? Desobedeceram muitas vezes, e o Senhor sempre advertindo, sempre vindo com alguma... Veio o cativeiro, veio algumas coisas que Deus foi trazendo o povo a um conserto, né, digamos assim. Na vinda de Cristo ao mundo, o Messias, ele nos apresenta o Novo Testamento. E apresentado esse Novo Testamento, né, Jesus cumpriu toda a lei, mas ele nos apresenta o tempo da graça e institui a sua igreja. E quando ele institui sua igreja, ele institui os seus apóstolos, e Atos vem justamente esse período em que a igreja ela vai se estabelecendo, o evangelho ele vai se expandindo, né, os apóstolos cumprindo o ID do Senhor. E quando a gente lê o Novo Testamento e as cartas paulinas, a gente vê que é o que a igreja de hoje, né, a igreja do nosso aqui presente século, deve seguir. São exemplos, são padrões que nós devemos seguir. Então, a igreja primitiva estava baseada nisso, na doutrina dos apóstolos. Eles perseveravam constantemente na doutrina dos apóstolos. E mais o que eles perseveraram? Na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, nós como igreja de Cristo, devemos atentar para o irmão que está ao nosso lado. Essa lição ela vai falar dessa missão social da igreja, né? E a Bíblia mesmo nos ensina a nós atentarmos primeiro para quem? Para os domésticos da fé. Lógico que vamos abençoar a todos os necessitados, sim, mas nós devemos ter um olhar, né, especial para os domésticos da fé, aquele irmão que está ao nosso lado, que congrega na mesma igreja a qual nós congregamos, né, que esteja precisando de algo. A gente não precisa nem somente esperar, digamos assim, partir da igreja essa ação. Eu, como homem de Deus, você como uma mulher de Deus, também pode abençoar o seu irmão, né? Você pode partir de você essa ajuda e essa comunhão. Lógico que a igreja ela tem essa missão, né? E até o pastor ele é a pessoa até mais orientada para ver realmente quem precisa e quem não precisa por conta de outras questões, mas nós temos que ter o coração aberto para abençoar. Porque uma das coisas que a Bíblia nos ensina, e é bem notório, é a lei da semeadura. Essa não tem como nós fugirmos dela. O que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, se a gente plantar coisas boas, se a gente ajudar o próximo, a tendência é que nós venhamos a ser ajudados. E até dentro do mundo, digamos assim, empresarial, estava lendo um livro esses dias, que aquele empresário ele falava isso, que ele tinha o prazer de sempre separar algum recurso dele para abençoar alguém, porque ele sabia que ali estava também, digamos assim, na visão dele, a chave da riqueza. Ele sabia que ele abençoando alguém, ele era abençoado. Por que isso? Porque é bíblico, é a lei da semeadura. Então, alguém planta ajudando o próximo, esse também será ajudado, será recompensado. O Senhor também vê essa atitude. Então, a igreja primitiva ela tinha muito forte essa característica. Eles ajudavam um ao outro. Para quê? Para aparecer? Não. Porque eu tinha realmente compaixão, né? Eles tinham realmente compaixão, a qual também nós devemos ter pelo próximo. Desejo de ajudar, o desejo de ver, né, a minha bênção alcançar alguém, abençoar alguém. Isso é bíblico e é importantíssimo fazermos. E como diz aqui, aí era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma
do que possuía era sua própria, mas as coisas lhe eram comuns, né? Todas as coisas lhe eram comuns. Então eles tinham costumes, né, das terras, quando eles vendiam suas casas, suas propriedades, eles traziam aos pés dos apóstolos e ali ajudavam os irmãos. Até porque a característica naquele momento também é que eles viviam muito em como se fosse uma comunidade, né? Digamos assim, eles criavam uma linguagem mais atual, de certa forma uma aldeia, né, deles, e aquilo que eu vendia, as minhas propriedades, eu trazia aos pés dos apóstolos e a gente repartia para vivermos ali, para eles viverem daquilo que foi vendido. Introdução na lição. Atender ao pobre em suas necessidades é um preceito bíblico. A missão assistencial da igreja no mundo é a continuação da obra iniciada por Jesus. Assim como o Senhor jamais se esqueceu dos pobres, a igreja não deve desprezá-los. O imperativo da grande comissão inclui, na essência da mensagem do Evangelho, o atendimento às pessoas necessitadas. Nesta lição, estudaremos a responsabilidade social da igreja. Aí, abra sua Bíblia, por favor. Levíticos 23. Levíticos 23, 22. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixará. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Ou seja, o que Deus está fazendo aqui está ordenando ali no livro de Levíticos, né? Quando eles fossem colher, né, as espigas de milho que caíssem, que deixassem. Porque os mais pobres, né, após a colheita, eles viriam ali e se alimentariam daquelas espigas que estavam caídas ali. Então isso é o que Deus já está nos deixando ali? Um princípio, né? Um princípio de amor ao próximo, um princípio de ajudar ao próximo, é um princípio de não pensar só em mim, mas em pensar o próximo e fazer alguma coisa útil para alguém. Então, nós precisamos ter esse princípio estabelecido. Porque é natural, a Bíblia nos ensina a orar, né, a fazermos os nossos clamores, pedido ao Senhor, né, pedir, dar-se-vos-á. Tá, mas para quê? Qual o propósito de eu ser muito abençoado, de eu ter uma vida abundante, de eu ter a minha despensa cheia? E se eu olhar para o lado, ter alguém com a despensa vazia e meu coração não se mover a ajudar, né? Mais à frente a gente vai falar a questão de fé, né? De obras, né? Isso vai me salvar? Não vai me salvar. Mas eu, como homem de Deus, isso tem que estar presente na minha vida. A ajuda ao próximo, né? Porque não tem como eu dizer que eu amo a Deus, que eu amo ao próximo, e alguém passa por uma necessidade, eu não estou disponível para ajudar, mesmo eu tendo condições de ajudar. Aquele que pode fazer o bem e não faz, ele peca. Então, esse princípio que Deus já está nos deixando lá em Levíticos, tem outros versículos aqui que o autor da revista deixou, mas não precisamos ler todos, porque a gente vai ficar sendo um pouco redundante. Mas se os irmãos quiserem depois abrir, pode abrir. Mas o que Deus está nos deixando muito forte aqui é esse princípio. Eu preciso ter consciência de que o que eu tenho não é só para mim. A gente percebe na vida de Neemias, que Neemias estava no templo, vivendo ali com o rei, sim, numa terra que não era dele, mas de certa forma ele tinha uma mordomia, digamos assim, ali dentro. Mas só que ele ouve o que os irmãos deles, em Jerusalém, o templo estava destruído, os muros estavam quebrados, as portas estavam queimadas, havia muita necessidade naquela
cidade, de tal forma que quando ele se apresenta ao rei para servir ao rei, o rei nota algo diferente nele. O rei olha para Neemias e falou: Neemias, o que está acontecendo? Você sempre me serve com alegria e hoje eu percebo uma tristeza em você. E ele fala para o rei: rei, meus irmãos estão passando necessidade, né? Digamos assim. Então o que o rei fala? Não, eu vou te dar uma carta então para te permitir ir até a sua cidade e ajudar os seus irmãos. E ele vai e abençoa os seus irmãos. Né? Ele reconstrói as muralhas, Esdras também reconstrói o templo, e Deus, né, era uma providência de Deus, sim, mas se Neemias não se permite ser usado por Deus. Né? Deus ele sempre trabalha com isso. Quando ele, no ano que morreu o rei Uzias, o que Deus fez? Deus chama Isaías e mostra para Isaías o que estava acontecendo. E o que Isaías faz? Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Então quando Deus ele nos permite olhar a necessidade de alguém, é porque Deus quer nos usar para ajudar aquela pessoa. Porque Deus está me permitindo ver a necessidade de alguém, se eu não posso fazer nada por alguém. Eu tenho que, no mínimo, se eu não tiver condições, digamos assim, de ajudar materialmente, eu tenho que, no mínimo, dobrar meu joelho e orar, né? Pelo aquele que está mais necessitado. Vamos ler aqui fundamentos da responsabilidade social da igreja. No Antigo Testamento, daqui a pouco a gente lê Deuteronômio 15, esta é uma das muitas referências do Antigo Testamento sobre o nosso dever de ajudar, assistir e socorrer os necessitados. Devemos atender ao pedinte e ao carente de víveres para a sua subsistência. A justiça social ordenada por Deus determinava que os ricos não desprezassem os pobres e que o estrangeiro, a viúva e o órfão fossem atendidos em sua necessidade. No Novo Testamento. Aqui estão incluídos os pobres, enfermos, deficientes físicos, crianças, idosos, desamparados, desabrigados, encarcerados, bem como os incapazes de retribuir quaisquer favor recebido. Quando Cristo veio ao mundo, a Palestina passava por graves problemas socioeconômicos, de sorte que muitos os que buscavam apenas para saciar a fome. E justamente nesse contexto que devemos estudar a ação social da igreja primitiva. Abra sua Bíblia, por favor, em Deuteronômio 15. Deuteronômio 15. Versículo 10 e 11. Diz assim: livremente lhe darás, e o que teu coração não seja maligno, quando lhe deres. Pois por esta causa te abençoará o Senhor teu Deus em toda a tua obra e em tudo que puseres a tua mão, pois nunca cessará o pobre no meio da terra, pelo que te ordeno, dizendo: livremente abrirás a tua mão para o teu irmão, para o teu necessitado e para o teu pobre a tua alma. E o princípio que Deus deixou aqui? Livremente abrirá, ou seja, de forma voluntária, né? Você enxergará a necessidade de alguém e ajudará. Por que livremente, ou seja, de forma voluntária? Porque o amor de Deus vai estar na sua vida, você sabe a importância de ajudar o próximo, não querendo algum retorno, né? A gente não pode... A lei da semeadura, ela é natural, eu vou plantar e naturalmente eu vou colher. Mas quando eu abençoo alguém, eu não posso abençoar pensando em ter algum retorno, algum favor depois. Eu abençoo de bom coração, sabendo que aquela pessoa precisa e eu posso ser um instrumento de Deus para abençoar. Amém, abençoei. Então, esse princípio, Deus, como eu já falei antes, desde lá do Antigo Testamento, desde o tempo da lei, Deus já está
deixando isso para nós. Deixou para o povo de Israel e também para os nossos dias. Vamos ler alguma referência aqui. Vamos Mateus 26, 11, para a gente, no Novo Testamento, também ter uma referência. Mateus 26, 11. Amém. Diz assim, ó. Portanto, sempre tende convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Aqui é uma passagem interessante, queria até citar ela com outra referência, mas vamos trabalhar com ela em Mateus mesmo. Vamos ler um pouco antes, no versículo 6. Ó. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isso, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-lhe o dinheiro aos pobres. Aí vem o versículo 10. Jesus, porém, conhecendo isso, disse-lhes: por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Em João 12, eu até coloquei aqui no cantinho, João 12, versículo 3, vai citar a mesma passagem, tá? Vai relatar a mesma situação a qual aquela mulher derrama aquele unguento ali em Jesus. Mas em João 12, né, porque aqui em Mateus ele fala dos discípulos, em João 12 ele cita que Judas que levanta essa questão, poxa, eu poderia ter vendido, né, dado aos pobres, e Jesus fala: ó, os pobres vocês têm a todo tempo convosco, abençoar eles. Aí aqui é um princípio muito, que a gente tem que ter muito cuidado com isso que Jesus quer nos ensinar ali, porque a gente vê uma mulher abençoando Jesus, ungindo Jesus, dando algo de valor para Jesus, né? Podemos colocar assim. E Judas, e a própria Bíblia nos diz que Judas ele falou isso porque ele era ladrão. Ele olha para aquela situação e ele causa espanto, ele fala: poxa, eu poderia vender isso aí e dar aos pobres. Mas Jesus de fato vê que o coração dele não era questão de ajudar o pobre, era questão do desperdício que ele achava o que aquela mulher estava fazendo por Cristo. Então, aí Jesus fala: não, vou fazer o seguinte, os pobres estão aí com vocês abençoam os pobres, porque eu vou ficar pouco tempo com vocês. E ela está me ungindo, ela está preparando para o momento da crucificação. O que Jesus está nos ensinando ali? O que a gente pode perceber? Muitas vezes, quando a gente fala nessa questão social, responsabilidade social da igreja, como eu falei, as pessoas pegam a igreja em si e colocam, digamos assim, de certa forma, um fardo pesado sobre a igreja, dizendo que a igreja que deve só ela, sozinha, né, digamos assim, fazer a ação social. E o que Jesus está ensinando ali em João 12 e Mateus 26 é justamente o contrário. Fala: os pobres estão aí, vocês abençoam os pobres. Ela veio aqui me abençoar, ela me honrou. Agora, você quer realmente abençoar o pobre, Judas? Você chega e abençoa. Quando eu tenho que tomar cuidado para que quando eu vier com um discurso: pô, a igreja não abençoa fulano, a igreja não abençoa ciclano. Porque eu não abençoo. Porque eu realmente não faço aquilo que Deus está colocando em meu coração. Ah, fulano precisa ser ajudado. Tá, mas por que eu não abençoo aquela pessoa? E eu preciso falar que eu abençoei? Não. A Bíblia nos ensina que uma mão faz, a outra não precisa saber. Né? Não estou eximindo a igreja, a Bíblia em nenhum momento exime a igreja de abençoar. Sim, a igreja precisa abençoar, mas a gente tem que ter o cuidado de a gente não jogar totalmente a responsabilidade do próximo a ajudar e tirar a nossa responsabilidade individual. Porque quando a gente percebe o próprio Deuteronômio 15, né, ele está falando que o quê? Livremente, ou seja, sou eu que devo abençoar. É voluntário. Né? Eu preciso abençoar alguém.
Mas muitas vezes a gente tem que tomar cuidado de eu não querer mover um movimento social. Ah, mas fulano não deu? Não, faça a sua parte. Faça a sua parte, aquilo que Deus pedir para você fazer, para a gente não começar a julgar A ou B. O que Jesus está ensinando a Judas ali é isso. Olha só, vamos parar por aí. Ela derramou isso aqui, tem muito valor? Sim, mas ela reconheceu que eu tenho mais valor do que esse nada que foi derramado. A responsabilidade social da igreja primitiva, continuando. Após o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes em Jerusalém e a conversão de quase 3.000 almas a Cristo, houve um grande despertamento espiritual entre os primeiros crentes, a despeito de os apóstolos jamais deixarem arrefecer a principal missão da igreja na terra, que compreende a pregação do evangelho, a doutrina, a comunhão, a fraternidade e a oração. O Espírito Santo também inspirou e guiou aqueles servos de Deus rumo ao cumprimento da missão social da igreja. Vejamos. Doutrina. E perseveravam na doutrina dos apóstolos. A doutrina cristã ensinada por Jesus durante seu ministério terreno, continuou no coração e na mente dos apóstolos. Agora o Espírito Santo vivificava e consolava em suas mentes tudo quanto o Senhor ensinara, como Jesus havia predito. A primeira coisa que cuidaram na igreja nascente foi a doutrina, que é essencial à fé cristã. Continuando. Comunhão. E perseveravam na comunhão. Comunhão quer dizer aquilo que é comum a todos. Fraternidade. Compartilhar de um interesse comum. Portanto, é relacionamento íntimo, fraternal entre os irmãos. Na igreja primitiva, era uma prática que fortalecia o relacionamento social e despertava a sensibilidade dos crentes pelas necessidades uns dos outros. Como falei, eles perseveravam na doutrina, na comunhão, no partir do pão. Então, doutrina, o que é a doutrina? É o que nós estamos passando aqui. São os princípios bíblicos, os padrões bíblicos, onde está fundamentada a igreja, né? Que é em Jesus Cristo. Isso nós não devemos abrir mão em nenhum momento, né? Nós estamos fundados nisso, fomos chamados para fora, né? Eclésia, ou seja, igreja, chamados para fora justamente para perseverar nessa doutrina. E a comunhão, por que a comunhão é importante? Aqui o autor da revista ele coloca algo muito interessante, porque comunhão é o quê? Um relacionamento íntimo e fraternal. Então, quando eu tenho um relacionamento íntimo e fraternal com alguém, eu facilmente identifico quando essa pessoa tem necessidade. Como eu falei, dei o exemplo de Neemias, né? O rei estava tanto tempo convivendo com Neemias tanto tempo servindo ao rei, que quando Neemias mudou o seu semblante, o rei percebe que tinha algo diferente nele. Então, o que traz isso? É a comunhão. Quando eu convivo com os irmãos, quando eu tenho um relacionamento íntimo e fraternal com os irmãos, com a igreja, eu percebo, sem a pessoa falar, que há algo diferente, que há alguma necessidade. E ainda vou além, porque ainda tem o quê? O Espírito Santo que nos revela. Então a gente ainda tem o Espírito Santo tocando muitas vezes em nosso coração, nossos corações, para abençoarmos alguém. Mas a comunhão, ela é importantíssima, porque se eu não tiver comunhão, dificilmente eu vou conseguir ser solidário, dificilmente eu vou conseguir abençoar alguém, porque eu não vou conseguir enxergar a necessidade do próximo. Eu não vou conseguir ter compaixão pelo próximo, porque eu não tenho comunhão com ninguém. Eu vivo o meu, digamos assim, o mundo fala, né, cada um no seu quadrado. Né? Comunhão não significa estar todo o tempo na casa de alguém, todo o tempo junto com alguém, não. Mas é manter-se um relacionamento, um convívio, né, um convívio amigável com os irmãos, um convívio próximo. E no momento que eu identificar a necessidade do meu irmão, eu vou estar pronto a ajudar e a abençoar.
solidariedade. E perseveravam no partir do pão. Em Atos 2,42, pode referir-se tanto às refeições comuns quanto à ceia do Senhor. Era costume entre os judeus representar a comunhão entre as pessoas, segurando com as mãos o pão e partindo em pedaços, ao invés de cortá-los. Era um ato de fraternidade, solidariedade entre os irmãos. Esta prática sugere a necessidade de a igreja partilhar, por meio do serviço social, o pão material com os necessitados. Solidariedade, né? Isso aqui também é muito importante, né? Como eu falei, é uma reação, digamos assim, uma reação em cadeias, né? Se eu não persevero na doutrina, se eu não tenho comunhão, dificilmente eu vou conseguir ser solidário, digamos assim, a verdadeiro sentido de solidariedade, né? Porque eu vou fazer sem querer algo em troca, eu vou fazer sem interesse, eu vou fazer de bom grado, né? De voluntariamente. Não é a solidariedade que eu vou fazer porque eu quero aparecer e outras questões que a gente vê muitas vezes até artistas fazendo vários movimentos aí, e a gente muitas vezes sabe o que está por trás de algumas situações. Mas a solidariedade ali, o que Jesus está sempre nos ensinando, o partir do pão, e Jesus nos ensina até mesmo ali quando ele opera aquele milagre de multiplicar os pães e os peixes. Um menino tinha apenas 5 pães e 2 peixinhos. A gente percebe que a multidão estava ali, já estava ficando tarde, os discípulos tinham voltado de uma missão, ao qual o próprio Jesus tinha orientado a eles não levarem nada, e eles vão para a missão, eles voltam da missão, e está Jesus ali com a multidão, ele olha para a multidão, assim, ó, já está ficando tarde, e o pessoal vai começar a ficar com fome, é melhor dispersar esse povo para eles irem embora. E Jesus falou, não, dá-lhe voz de comer. E eles olham um para o outro, mas não temos nada. Aí vem um discípulo e diz, não, tem um menino aí que tem 5 pães e 2 peixinhos, é pouco, mas é o que tem. E aquilo que muitos acharam que era pouco, e de fato era pouco, para alimentar toda aquela multidão, Jesus ele pega aqueles 5 pães e 2 peixinhos, e a Bíblia diz que ele ergue aos céus, ele clama ao Pai, e começa a distribuir, e ainda sobra. E ainda sobra. O que Jesus está nos ensinando ali? Né? Ah, mas eu não vou abençoar porque eu tenho pouco. Eu não tenho como fazer pelo próximo porque hoje eu tenho pouco. Poxa, se eu tivesse muito, eu faria. Não, é o contrário. Eu preciso justamente ser fiel no pouco e Deus me coloca no muito. Eu não preciso esperar, né, receber um salário X para começar a abençoar alguém. Porque se eu não ajudo hoje recebendo, né, um salário menor, dirá quando eu receber um salário maior aí que eu não vou ajudar mesmo. Porque o princípio de ajuda ao próximo não está em meu coração. Né? Isso não está enraizado em mim. Por isso quando Deus fala, isso é uma verdade. Ó, ser fiel num pouco e eu te colocarei no muito. Porque é a lei da semeadura que Deus está também nos ensinando ali. Mas é também o princípio que está no nosso coração. Se eu não abençoo a obra, se eu não abençoo o necessitado, se eu não abençoo alguém que está próximo a mim, se eu não consigo ter comunhão, se eu não consigo ser solidário, eu ganhando pouco, eu tendo pouco em minha despensa, dirá quando eu tiver muito. Né? Porque o princípio já vai estar em nosso coração. Abra sua Bíblia, por favor, em Tiago. Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, do 15 em diante. Vamos ler a partir do 14. A fé sem obras para nada aproveita. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo?
E se o irmão ou irmã estiverem nus, estiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura Abraão, o nosso pai, não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem, vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus. Vamos continuar. Foi chamado amigo de Deus. 24. Vedes então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Porque, assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Ou seja, nós lemos aqui, Tiago capítulo 2, que fala o quê? Que a fé e as obras, elas andam juntas. Né? Quando ele fala ali que a fé sem obras é morta, e ele nos cita o exemplo de Abraão sacrificando seu filho, e de Raabe ajudando ali os espias, os emissários, né? O que ele está nos ensinando? Olha só, está vendo Abraão? Abraão dizia que tinha fé, né? Abraão é o nosso pai da fé, né? É. Aí é como se alguém pedisse para você, tá bom, me mostre um exemplo de que Abraão tem fé. Aqui você vai falar, poxa, Abraão, Deus mandou ele sacrificar Isaque, ele pegou seu filho, andou 3 dias com o menino, amarrou o menino, ia de fato oferecer em sacrifício no Monte Moriá, né? E aí Deus falou, ó, não faça tão mal ao menino, agora eu vejo que temes a Deus. Ou seja, aquela obra, aquele ato, foi um exemplo, uma materialização de que, de fato, Abraão temia a Deus. Então, quando a Bíblia fala que a fé sem obras ela é morta, não é que ele está falando que se... não somente que, se eu ajudar o pobre, o necessitado, eu vou ser salvo, e se eu não ajudar, eu não vou ser. Não é somente nesse olhar. É o olhar de que é o seguinte, se eu digo que eu tenho fé, que eu digo que eu persevero na doutrina dos apóstolos, eu digo que eu tenho comunhão, se eu digo que eu sou um homem de Deus, uma mulher de Deus, em algum momento, o próprio Deus ou alguém pode me questionar, tá bom, me dá um exemplo disso, me mostra a tua fé. E como a gente vai mostrar a fé, que digamos assim, é algo intangível, algo que eu não posso tocar, como é que eu vou mostrar para alguém? Através das obras, através do que Deus fez na minha vida, através do que eu faço pela vida de alguém. Como Raabe mostrou a sua fé? Ajudando o próximo, ajudando aqueles emissários. E ali foi imputado aquilo como justiça, e ela foi o quê? Livre. Ela e toda a sua família foram livres daquela invasão, ali quando eles invadiram Jericó. Então, as obras, né, o ajudar o próximo, é uma consequência da minha fé. Porque eu não posso dizer que eu tenho fé, como a gente está falando desde o início, e eu não ajudo o próximo. Porque aí eu não cumpro um princípio que Jesus resumiu os mandamentos. Senhor, qual o mandamento mais importante? Amarás o Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Eu quero passar necessidade? Não.
Então, se eu tenho esse amor por mim, eu também não quero que o meu próximo passe necessidade. Então, nós precisamos ter esse olhar atento para isso, sabendo que, como o Tiago 2 fala, né, só a obra salva. Me mostra a sua obra. Mas eu não tenho fé. Não, temos que ter os dois. A fé e as obras, elas andam juntas. Oração. E perseveravam nas orações. O sentido plural da palavra oração indica a diversidade dos propósitos pelos quais oramos, bem como as diferentes formas de oração. A oração foi a força motriz do grande avivamento no dia de Pentecostes. Havia uma assídua participação nas reuniões de oração da igreja primitiva, porque os crentes estavam sempre unidos em um mesmo espírito, fé e amor. Continuando aqui. Um profundo senso de responsabilidade social. Ao invés de a igreja primitiva discutir se era ou não de sua responsabilidade suprir as necessidades dos cristãos pobres, realizava esse serviço movida de amor e compaixão de Deus. O bem-estar social de cada irmão em Cristo tinha sua base nos valores espirituais e morais da igreja nascente. A igreja era caridosa. Os versículos 43 e 44 indicam 3 qualidades da igreja cristã: temor, fervor pentecostal e unidade. No original, os verbos dos versículos 43 e 44 descrevem essa ação repetida e contínua. Os discípulos continuavam sendo cheios de temor e vendendo seus bens à medida que as necessidades individuais surgiam. Repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. O temor dos crentes não era medo, mas um profundo reconhecimento de que tudo o que estava acontecendo com eles procedia de Deus. A igreja era pentecostal, no sentido bíblico da palavra, e unida. Tinham tudo em comum. A consciência dos crentes foi despertada para sair da neutralidade e da... Deixa eu ler isso aqui. Da neutralidade e da omissão social. Então vamos comentar alguns trechos aqui. Primeiro, situação, oração, né? Como eu falei, eu tenho que orar constantemente, né? Por salvação, pela minha vida, né? Para eu ser abençoado, para eu ter uma vida reta na presença do Senhor. Mas eu tenho que incluir o próximo na minha oração também. Também é nossa missão, né? Orar pelo país, orar pelos governantes e orar pela situação social dos que estão próximos. Pela situação social, digamos assim, do mundo, né? Mas eu não posso fechar os olhos para as situações que estão ao meu redor. Se eu ver alguém necessitado, e às vezes realmente alguém está passando por uma situação e materialmente a pessoa realmente não tem nada para ajudar. Eu posso às vezes identificar uma dificuldade na vida do meu irmão que eu não posso suprir. Mas o que eu tenho que no mínimo fazer? Orar. Eu tenho que no mínimo orar para Deus, muda aquela situação, muda aquele quadro, abençoa meu irmão, abre uma porta de emprego, né? Abençoa aquela irmã. Eu tenho que ter essa consciência de orar também pelo próximo, de não somente dobrar os joelhos e orar pelas minhas causas individuais. Eu tenho também que orar pelo próximo, porque Deus também se agrada disso. Certa vez Deus deu uma lição, digamos assim, para Moisés, em que Deus, ele de certa forma, ele olha para o povo e fala: eu vou destruir esse povo, Moisés. Eu vou destruir todo esse povo, porque esse povo não está me obedecendo, eu vou acabar com essa geração. Diz a Bíblia que Moisés, ele intercede pelo povo diante de Deus, ele chega a Deus: não faça tal mal, porque o que dirão os egípcios? Que o Senhor tirou todo o povo do Egito para matá-los aqui no deserto? O que
Deus está, na verdade, ensinando a Moisés justamente o princípio de quê? Da intercessão. Se você está vendo que o teu irmão está indo por um caminho ruim, ou está numa situação de dificuldade, você tem que clamar. Precisamos orar, precisamos levar isso a Deus, falar: Deus, não permita que tal coisa aconteça, Senhor, abençoa meu irmão, Senhor, abre os olhos do meu irmão, Senhor, muda aquela situação. Eu preciso orar também pelo próximo. Depois aqui a responsabilidade social, né? Que a igreja era caridosa, como eu estou falando desde o início aqui da lição. Eles percebiam que o próximo tinha necessidade, consequência do quê? Da comunhão que eles tinham, do convívio que eles tinham, da intimidade, do relacionamento que eles mantinham. Quando surgia alguma necessidade, eles facilmente identificavam. E Jesus, ele fazia isso o tempo todo. A gente sabe que naquela época, na época de Cristo ali, que estava no mundo, ministério terreno de Cristo, digamos assim, as pessoas, digamos assim, mais pobres, as pessoas enfermas, eram de fato excluídas da sociedade. Elas eram excluídas da sociedade. O leproso não podia mais viver naquela cidade, a mulher que estava com fluxo de sangue, por exemplo, ali também era considerada impura, o cego era considerado amaldiçoado, cada enfermidade para eles era um sinal de maldição. De certa forma, os próprios discípulos certa vez perguntam: Senhor, por que ele nasceu assim? Senhor, não, isso aí é para que seja manifestado o poder de Deus. Então, na sociedade judaica ali, na cultura deles, alguma enfermidade que a pessoa tivesse, alguma deficiência, era sinal de alguma maldição, e aquela pessoa era excluída da sociedade. Então, quando Jesus ele vinha pregando o evangelho e operando o milagre, ele não somente salvava aquela pessoa, mas ele fazia com uma inclusão social da pessoa. Aquele cego que não podia mais andar no meio do povo, que era considerado alguém fora da sociedade, excluído socialmente, quando Deus restabeleceu a visão, ele volta para a sociedade. Aquele leproso que tinha que viver fora das portas da cidade, quando ele é curado, Jesus fala: vai lá, mostre ser o sacerdote. Ele mostrava ser um sacerdote e poderia ser reincluído na sociedade. Então, o evangelho ele tem essa missão, né? A gente tem um grupo resgatando vidas, né? Que eles fazem o evangelismo nas ruas. O que eles estão fazendo? Uma reinclusão social. Vocês vão à rua, evangeliza, leva a sopa, né, abençoada ali por Deus, prega a palavra, faz um culto com eles. Aqueles que querem, vocês trazem de volta. O que estamos fazendo ali é uma função do Estado. É uma missão social. Mas eu vou cruzar os braços e vou esperar que o Estado faz, e vou ficar reclamando que o Estado não faz? Não, o que a igreja vai? A igreja faz o ID. Que Deus continue abençoando esse ministério, que essa quarentena acabe logo, para a obra voltar a ser feita nas ruas também. Porque essas pessoas continuam nas ruas precisando da palavra de Deus, de um alimento, e serem o quê? Reincluídas na sociedade. Né? O mesmo papel que Jesus fazia, né? A igreja também está fazendo hoje, tirando as pessoas de uma condição miserável, de uma situação que elas são reprovadas pela sociedade, que muitas pessoas, quando estão passando por uma calçada, mudam o lado da rua para não passar perto dessas pessoas. É diferente hoje. Essas pessoas continuam ali, e quando as pessoas nem enxergam o necessitado, nem enxergam aquela pessoa que precisa de um alimento, né, que precisa mais ainda da presença de Deus, da palavra de Deus, para ter a sua vida transformada e voltar para a sociedade, né? Fazer parte também, virar um cidadão dos céus, que é a prioridade da igreja, né? Então, nós temos que ter essa característica, digamos assim, enraizada em nossos corações. Eu preciso estar com meus olhos abertos em abençoar o próximo. Consciência das necessidades materiais. A Bíblia registra a profecia concernente à grande fome e empobrecimento que atingiu o mundo de então. Esse fato ocorreu no governo de
Cláudio César, imperador de Roma, entre 45 e 54. Descrito ali pelo Joséfo, historiador judeu. Registra uma grande fome na Judéia em 46 d.C. Foi nesse período de extrema necessidade que os cristãos de Antioquia enviaram suprimentos à igreja de Jerusalém. A igreja missionária em Antioquia se preocupava com o estado dos demais cristãos no mundo, especialmente com a igreja mãe em Jerusalém. Os cristãos foram estimulados a contribuírem conforme suas posses, enviando as ofertas por meio de Barnabé e Paulo, e assim socorreram os irmãos da Judéia. Então, ou seja, a igreja, ela se comunicava, né? Estamos aqui na Judéia, estamos aqui em Antioquia, precisamos disso, precisamos daquilo, porque eles, como eu falei, tinham uma comunhão, né, verdadeira, uma comunhão forte, e aquilo aflorava a sua solidariedade. Porque como a igreja em si começou depois a ser muito perseguida, né, ali como até o próprio historiador Joséfo fala, o que acontece? Quando você está sendo perseguido, você vira como um nômade, né? Você vive um pouco aqui, te perseguem aqui, você tem que fugir para ali, você vira verdadeiramente um forasteiro, né? Você fica migrar de cidade por cidade. E aí você não consegue se estabelecer, não consegue ter posse, não consegue plantar, que era o que eles viviam, né? E como é que eles iam viver naquele momento? Tendo que migrar, né? Muitas vezes se escondendo até em cavernas. Então, o que essa igreja primitiva, o que esse povo passou para que a palavra de Deus chegasse em nós, não foi fácil. Foi um período de muita luta, de muita dificuldade, mas por que eles perseveraram? Porque eles eram uma coisa só, ou seja, união. Eles eram muito unidos e isso fez com que o Espírito Santo tivesse mais liberdade para trabalhar e usar um ao outro. Porque onde há união, o quê? Deus ordena a bênção. Agora, onde há desunião, é um terreno fértil para o adversário trabalhar. Ninguém ajuda ninguém, ninguém olha para ninguém, ninguém ora por ninguém. Então, isso não é o princípio que Deus nos deixou. Devemos estar unidos, devemos estar em comunhão, orando um pelos outros, atentos à necessidade um dos outros, abençoando uns aos outros. A igreja primitiva. A igreja primitiva cumpria a sua missão social. A igreja não apenas pregava o evangelho, mas também atendia aqueles que necessitavam de socorro físico e material. Os seguintes princípios devem nortear o serviço social da igreja. Aí temos 3 princípios aqui. Mutualidade, isso é, ser generoso, recíproco e solidário. Responsabilidade, trata-se de privilégio e não obrigação. Proporcionalidade, contribuição de acordo com as possibilidades individuais. Abra sua Bíblia, por favor. 2 Coríntios, capítulo 8. Nós estamos chegando ao fim da lição. 2 Coríntios, capítulo 8. Lá no versículo 3, ó. Vamos ler a partir do para fazer uma leitura bem completa, para terminar aqui. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus, dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riqueza da sua generosidade. Olha só, como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque, segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos e graça, e a comunicação deste serviço que fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos,
mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós, pela vontade de Deus, de maneira que exortamos a Tito que, assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência e em toda diligência e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Ou seja, o que estava acontecendo ali, né? Paulo agora está elogiando porque ele percebeu a generosidade, né? A atitude voluntária daquela igreja da Macedônia em abençoar, né, a obra, abençoar ao próximo. Ah, com o que eu vou abençoar? Eu não tenho muito. Não, mas de forma proporcional, contribuindo de acordo com a sua possibilidade individual, né? Ah, mas o que eu posso ajudar? Lembra que eu falei? Eu posso ajudar materialmente? Sim. Eu posso ajudar com recursos financeiros? Sim. Eu posso ajudar com algum alimento? Sim. Não, mas eu não tenho nada para abençoar. Não, ajuda quando voltar, acabar a pandemia, o isolamento, né? Ajuda com um abraço, né? Ajuda com um sorriso para o seu irmão. Nesse momento, ajuda ligando, mostrando que você está sendo solidário pela situação que alguém está passando, né? Orando por alguém. Porque às vezes a gente entende, às vezes materialmente a gente não pode fazer, mas eu posso orar pelo meu irmão, eu posso dar uma palavra para o meu irmão, para minha irmã, né? Eu posso mostrar que eu estou solidário, eu sou solidário àquela situação. Eu preciso enxergar que nós somos seres espirituais, sim, mas estamos nesse mundo, vivemos nesse mundo, né? Como em Tiago até ele dá o exemplo, chegar alguém com você precisando de veste, com fome, você vai orar, vai dar uma palavra e vai deixar a pessoa continuar com fome? Resolveu o problema da pessoa? Não. Então eu preciso estar atento a isso também. Então, vamos terminar essa lição de hoje, mas que a gente fique, traga, digamos, de certa forma, essa reflexão, né? O que eu estou fazendo com digamos assim, com as informações que chegam até mim, né? Porque as informações passam, as notícias passam, aí chegou uma notícia até mim, o que eu faço com isso? Chegou uma notícia para Neemias, e Neemias se moveu, Neemias se comoveu com aquela notícia e mudou a sua atitude. Deus também noticiou a Isaac o que o povo estava fazendo. Isaías falou o quê? Eis-me aqui, Senhor. Então, com as notícias que chegam até nós, o que nós fazemos? O que nós produzimos para ajudar o próximo, né? Então, se você tiver a notícia que alguém está necessitado, faça alguma coisa. Ou dobre os joelhos e fala, Deus, o irmão está precisando de uma ajuda, a irmã está precisando de uma ajuda, ou nesse momento de pandemia, tem pessoas que estão morando nas ruas, Senhor, abençoa essas pessoas, muda esse quadro, ou você faça alguma coisa para ajudar alguém. Nós precisamos estar atentos a isso, né? Precisamos inclinar os nossos olhos para isso também, porque senão muitas vezes a gente olha só para nós, se eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu quero isso, eu quero aquilo. Deus vai te abençoar? Sim, mas lembra como eu falei, os próprios ricos, né? O próprio livro, até um livro que eu li, é Pai Rico, Pai Pobre, ele fala isso, que o pai rico dele tinha a vontade de abençoar. Ele sempre separava um recurso dele e fazia, digamos assim, uma caridade para alguém. E ele perguntou, pai, por que tu faz isso? Porque eu sei que é melhor dar do que receber. Quando eu dou, eu sei que em algum momento eu serei recompensado por aquilo. Que a gente possa ter essa consciência, que é melhor dar do que receber. É melhor fazer o bem sempre para o nosso próximo. Conclusão. A missão da igreja inclui não apenas a proclamação do Evangelho, mas também a assistência aos pobres, a cura dos enfermos e a libertação dos oprimidos pelo diabo. Amém? Lembra o que o Senhor falou. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, é um chamado
de Cristo para aqueles que estão sendo oprimidos, para aqueles que estão precisando, né, vir para a verdadeira vida, né, a verdadeira liberdade que há em Cristo Jesus. Amém? Eu concluo essa lição. Que Deus possa abençoar os irmãos e nosso pastor para as considerações finais. Amém. Maravilha de aula, né, irmãos? Que nós possamos tomar posse daquilo que o nosso evangelista nos ensinou hoje, acerca da obra social, né, da missão da igreja, para cuidar dos necessitados. Eu só quero reforçar algo aqui que ele falou tão profundo, quando ele falou daquela passagem ali do nardo, né? Aquele perfume valioso que aquela mulher depositou nos pés do Senhor Jesus, e Judas, o ladrão, achou aquilo um desperdício, e se colocando como se estivesse preocupado com os pobres. Jesus exortou ele ali dizendo isso: o pobre está sempre com vocês. E o que acontece? Eu estou falando isso aqui porque eu já tirei muitas dúvidas de muitos irmãos sobre isso, até de outras igrejas. Uma vez um irmão falou para mim assim: pastor, eu não dou mais dízimo na minha igreja porque o meu pastor lá não ajuda ninguém, então eu pego o meu dízimo e compro, faço compra, dou para os irmãos. Eu falei: não, irmão, você está errado, porque isso aí, como a própria palavra diz, né? Você, o pobre, você pode cuidar individualmente. Você está pegando aquilo que é do Senhor, que é da casa de Deus, e abençoando o seu irmão. Não é isso. Eu sei que essa responsabilidade, eu até entendo, irmão, é da igreja. A igreja, ela tem que ter esse compromisso de estar abençoando o necessitado, o pobre. Mas como antes se falou aqui, não como trazer todo esse peso para a igreja, mas todo pastor responsável, todo pastor que é dirigido por Deus, ele sabe que a palavra de Deus diz: trazei todos os dias uma oferta à casa do tesouro, para que não falte mantimento. Se todos forem fiéis, com certeza não vai faltar mantimento e nem vai faltar nada para as necessidades daquela igreja, como ele fala dos domésticos da fé. Mas eu dou essa explicação aqui no final, agora como conclusão. Por quê? Para você ter cuidado com isso. Porque muitas das vezes a gente achamos que isso é agradável a Deus. Não, o que é agradável a Deus é você cumprir os seus compromissos com a responsabilidade da casa de Deus e com o necessitado, com o irmão que está do teu lado. E acreditando naquilo que Deus fala na sua palavra. Aí eu falei para esse irmão: confia no seu pastor, talvez possa estar acontecendo algo que você não sabe, né? E você está julgando o seu pastor. Quem sabe tem muitos na igreja pensando igual a você e não está dando dízimo, e o pastor, coitado, não está tendo condições financeiras para estar suprindo a necessidade da igreja. Então você toma posse dessa palavra hoje, muito importante. Graças a Deus a Casa de Adoração tem essa responsabilidade, como antes citou aqui, o grupo Resgatando Vidas, né? Está aí levando esse alimento para as pessoas, né? Tentando ressocializar essas pessoas. Temos a irmã Fátima também, junto com a nossa diaconisa Valéria, também responsável pelo setor social da igreja, recolhendo compras. E a gente tem ajudado as pessoas. Não precisamos falar nome, né? Como igreja, né? No mundo eu não sei, mas aqui na igreja a gente tem essas coisas, porque a Bíblia diz que a mão direita dá, a esquerda não dá. Então, nós não precisamos aqui falar: fundei compra para fulano, dei isso para ciclano, para poder provar que a gente está fazendo a obra social, como o nosso Anderson ensinou aqui, nosso evangelista. Então, toma posse dessa palavra hoje, continua abençoando a obra, continua trazendo os seus alimentos. Temos também agora o Charles Patati, também como membro da nossa igreja, também tem se responsável com isso. Seu coração deles tem se movido para levar bolsas de compra para os necessitados. Estou muito feliz, né? O Charles, como novo convertido, teve um encontro com Deus mesmo, também está se preocupando com isso. Então, louvo a Deus pelo Ministério da Casa de Adoração, por toda a membresia. Essa aula é só um reforço. Eu estou sentindo muita presença de Deus aqui, irmão. Que você possa sentir essa presença de Deus na tua casa aí também. Vamos se unir. Vamos entrar em comunhão, em oração, para suprir as necessidades do necessitado, não só de alimento, mas de oração, como antes falou, curar os enfermos, né? Eu creio que na volta dessa pandemia a nossa igreja vai voltar mais forte, vai voltar mais amorosa, mais caridosa, louvado seja o nome do Senhor, mais compromissada, né? Com todas as áreas das nossas vidas. Toma posse dessa palavra, toma posse desse estudo, e vamos ter um dia maravilhoso na presença do Senhor. Logo mais vamos ter um culto também maravilhoso na presença de Deus. Vamos orar agora. Deus bendito, Deus eterno, Deus santo, Deus todo-poderoso, Deus fiel, Deus que nunca perdeu batalha e jamais vai perder. Queremos te glorificar, queremos te exaltar, Senhor. Queremos bendizer o teu nome por essa aula maravilhosa. Pai, que nós possamos não ser somente ouvintes,
mas praticantes da tua palavra, se preocupando com o próximo, amando o nosso próximo, Senhor, vendo a necessidade de cada um, Senhor. Toma aqueles, Senhor, que estão, Senhor, incumbidos, oh Pai, que tu tem trabalhado nos corações e nas mentes, oh Pai, essas missões que tu tem colocado nas mãos dos teus filhos, Pai, querido Pai amado, que o Senhor possa continuar abrindo a janela do céu, continuar abrindo as portas, Senhor, trazendo compra, Senhor, esse mistério aí com o Charles, Senhor, Tatiana também se comprometeu, Pai, que esse mês agora vamos fazer de novo, que o Senhor possa abrir as portas, abrir a janela do céu, enviar alimentos, Senhor, para nós juntos, Senhor, alimentar aqueles que precisam e necessitam no meio dessa pandemia. Pai, muito obrigado. Toma a casa de oração por completo nas tuas mãos. Toma todos aqueles que assistiram essa aula nas tuas mãos. Glorifica, exalta o teu nome. Pai, também quero em especial entregar a vida, Senhor, da família Luciane nas tuas mãos. Que no dia de hoje te encontre em luto, Senhor. Conforta, consola essa família. Glorifica, exalta o teu nome e dá a vitória em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.